Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Luciano Souza. Tem uma mensagem de Deus para você. Queridos, nós estamos começando uma série aqui no nosso canal chamada O que fazer quando a gente vai para o deserto. Então, eu convido você a participar comigo aqui todos os dias. Essa série é algo extraordinário que Deus tem colocado no meu coração. São lições que vão nos ajudar. O deserto, para muitas pessoas, é sinônimo de tribulação, de dor, de angústia, de sofrimento. Para outras pessoas, o deserto também representa uma escola, uma forma de você aprender e se desenvolver. Mas eu concordo que as duas pessoas, as dois lados estão certos. Mas nós podemos chegar a um consenso que o deserto, de fato, é um lugar de sofrimento, um lugar de angústia, um lugar de lutas, mas também é um lugar de aprendizado. E é isso que nós vamos aprender nessa série. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, Deus vai transformar a sua vida, e nós precisamos, dia após dia, confiar no Senhor. Então, essa série são lições preciosas, maravilhosas, que eu tenho aprendido da parte de Deus, e eu vou compartilhar com vocês o conhecimento que Deus tem nos dado para ajudar outras pessoas. Então, se você quer ajudar alguém, compartilhe esse conteúdo aí com mais pessoas, compartilhe esse vídeo aqui, querido. Fala pro seu amigo aí, ó, vai começar uma série de como eu faço para sair do deserto, o que fazer quando eu estou no deserto, quando as coisas vão ruim na minha vida, quando fica difícil, quando tudo fica difícil. Eu sou mineiro, então eu falo trem, né? Mineiro fala trem para tudo. Então você vai me ouvir falando trem o tempo todo. Mas quando o trem fica difícil, as coisas ficam difíceis, quando você vai para o deserto, o que fazer? Então nós vamos uma série de lições. É lógico, claro que o nosso manual, a nossa base é a palavra de Deus, é a Bíblia. É nela nós vamos encontrar as lições, tudo que nós precisamos, tudo que você precisa para a sua vida inteira, nós vamos encontrar na palavra. Sabia disso? Você encontra receita para tudo na palavra de Deus, na Bíblia. Então leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, e nós vamos basear todo esse processo, tudo que nós vamos falar aqui nessa série, na palavra do Senhor. Então, o dia de hoje, o tema de hoje dessa nossa jornada é: confie na soberania de Deus. Confie em Deus. Primeiro passo, primeiro ponto. O que fazer quando nós estamos no deserto? Vamos confiar na soberania de Deus. Eu li um livro, e eu estou baseando meu sermão nesse livro do pastor Jeremias Pereira. O tema dele é O que fazer quando as coisas vão de mal a pior. E no livro dele, ele fala sobre Agar e Ismael quando eles vão para o deserto. Então eu quero basear o meu sermão, esse estudo, essa série de estudos, baseado nesse livro. Esse grande pastor, homem de Deus aqui de Belo Horizonte, pastor Jeremias Pereira, e o Senhor foi me dando algumas mensagens baseadas nessa mensagem que ele traz no livro, retratando ali a história de Agar e Ismael no deserto. Então, tem muitas coisas preciosas aqui. Então, eu convido você a participar comigo. Participe aí comigo. Tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. Se você está passando por um momento difícil, se você está passando pela prova, se você está passando pelo deserto, esse vídeo é para você. Essa mensagem é para você. O primeiro passo é: confie na soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo está no controle de Deus. Eu li no livro do pastor Jeremias uma frase que me impactou muito, que diz assim, olha: todo dano traz consigo um presente. Toda perda carrega dentro dela uma semente de vitória. Que essa frase impacte o seu coração no dia de hoje. Agar, quando ela vai para o deserto, né, ela foi expulsa por Sara para o deserto, ela e Ismael, ela vai para um lugar ruim. Ela vai no deserto com pouca água, com pouco alimento, mas uma coisa boa acontece na vida dela: ela deixa de ser escrava. Então, todo dano traz consigo um presente. Tem muitas pessoas que elas tendem a ver as coisas pelo lado positivo, e outras tendem a ver as coisas pelo lado negativo. E muitas vezes nós, seres humanos, a gente tem a tendência de ver sempre as coisas pelo lado negativo. Dentro de um problema, tem pessoas que têm visões diferentes. Eu acredito que a maioria das pessoas, quando estão num problema, elas têm a visão do problema. Só que existe algumas pessoas diferenciadas que dentro de um problema elas conseguem enxergar oportunidades. E nessa série, nesse estudo, nós vamos aprender a enxergar as oportunidades que nos aparecem mediante aos problemas. Quantas pessoas num tempo de crise, elas se reinventam, crescem, transformam as suas vidas. E nós precisamos disso. Eu preciso disso, você precisa disso. E no tempo de crise que nós estamos vivendo,
seja a sua crise, o seu momento, o seu deserto, você consiga enxergar as oportunidades. E aí tem uma outra frase também que eu gosto, que eu vou dizer para você, que é: Deus, ele vai aonde você está. Quando os nossos recursos se acabam, quando se acaba tudo na nossa vida, você se vê num estado de complicação, Deus está lá, Deus está presente. Deus, ele ouve as nossas orações e Deus, ele ouve o nosso choro. Estava Agar e Ismael no deserto. Agar chorando pelo seu filho, se preparando para morrer, e diz a palavra de Deus que o anjo de Deus aparece e diz assim: olha, Agar, não tenha medo, porque eu ouvi o choro do menino. Não importa onde você esteja, não importa onde você está. Deus, ele ouve a tua oração, ele ouve o teu choro, ele ouve a tua súplica. E aí, em meio à tristeza, em meio àquele deserto, em meio ao choro de Agar e da criança, Deus mostra para ela um poço no deserto. E aí, eu vi o pastor Jeremias falando que como é que aparece um poço no meio do deserto? Do nada, assim, no deserto aparece um poço de água. É um mistério, ninguém consegue explicar como esse poço apareceu no deserto. Mas eu entendo claramente que aquilo ali é a provisão de Deus. O deserto é um lugar de escassez, o deserto é um lugar de sequidão, você não vê nada, você não vê planta, você não vê, é um lugar que parece que tudo tá morto, mas de repente aparece um poço de água no meio do deserto. E Deus tem a provisão para aquela mulher e para o seu filho. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Deus tem a provisão para sua vida no meio do seu deserto. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, Deus é soberano, ele é soberano. Ele é o único comandante do universo. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele é o único comandante do universo. E aí, muitas pessoas dizem assim: Deus está lutando contra o diabo. Deus não está lutando contra o diabo, porque se Deus lutar contra o diabo é um massacre. Deus é poderoso. Deus não precisa lutar com o diabo, porque Deus é soberano e poderoso. O diabo, ele tem limite, ele tá no controle de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Então Deus é poderoso. O diabo, querido, é criatura. Deus é criador, Deus é soberano, Deus é todo poderoso. Então, Deus, ele tem tudo nas suas mãos, tem o controle de todas as coisas. Deus tem um plano para todo aquele que é chamado. Nós estamos falando aqui de quando você vai para o deserto. O deserto é lugar de escassez, o deserto é lugar de luta, é a sua luta, é o seu momento de dificuldade, é a sua tribulação. Mas dentro do deserto nós começamos a nos conhecer. Porque no deserto não tem mais nada, só tem escassez, só tem areia, não tem planta, e lá você começa a reconhecer quem você é. E você começa a reconhecer as suas limitações, as suas dificuldades, você vê a sua fragilidade, mas ao mesmo tempo Deus vai começando a te mostrar do que você é capaz. Deus fez com que aparecesse um poço para Agar no deserto, e ela, com a pouca força que tinha, com o pouco ânimo que ela tinha, ela se levantou e foi lá, deu água para o menino. Deus mudou a história dela. E no deserto também, Deus, ele vai mostrar para você o seu chamado, as suas ferramentas, os seus dons, os seus talentos. Deus vai fazer com que você se desenvolva. É por isso que eu falei que tem muitas pessoas que dizem que o deserto é a escola de Deus. O deserto é um lugar de aprendizado. E sim, lá você vai aprender o que é escassez, lá você vai aprender o que é dificuldade, lá você vai aprender a dar valor a uma gotinha de água, um pouquinho de água. Lá você vai aprender a economizar. Nós vamos aprender tudo no deserto. O deserto, de fato, é uma escola. Às vezes nós vamos para o deserto porque Deus nos leva para nos preparar, e às vezes nós vamos para o deserto porque nós erramos, nós falhamos, nós cometemos alguns erros e falhas, e isso nos leva para um momento de dificuldade. E aqui nós falamos que a dificuldade é o deserto. Então, às vezes, nós vamos para os momentos de dificuldades por nossa culpa, e outras vezes Deus nos leva para o deserto para nos provar, para nos testar e nos preparar. Outra coisa, se Deus te chamou para algo, ele vai fazer com que você frutifique. Quando Agar e Ismael saíram da presença de Abraão, Deus disse para Abraão que também tinha uma promessa na vida daquele menino, daquela mulher, daquele menino, ele ia ser uma grande geração. E sim, de Ismael nasceram ali 12 príncipes. Ismael se tornou uma grande potência, uma grande geração até hoje. Então, Ismael, ele no meio do deserto, ele cresceu, porque quando Deus tem um propósito, ele vai fazer com que você frutifique. Deus, ele vai usar as ferramentas que você tem, mas ele vai prover para você. Proveu para Agar um poço no meio do deserto. E aí, a partir daí, Deus falou assim: agora você levanta, tem um poço para você. Você se levanta, você vai pegar a água, vai dar ao menino, e aí e aquele poço tornou a fonte de renda daquela mulher. Entenda,
E aí o pastor Jeremias fala no livro, né, que Deus tem um poço para cada pessoa. Então no nosso deserto, Deus tem um poço para nós, mas cabe a nós o quê? Buscar, chorar, orar, dobrar o nosso joelho, clamar ao Senhor, buscar para que Deus nos mostre o nosso poço. Porque às vezes nós ficamos olhando o poço do outro, reparando o poço do outro, e a gente fica assim, ah, o outro fulano está prosperando, fulano está crescendo, e nós ficamos de olho no poço do outro, sendo que Deus tem um poço para nós. Então você precisa orar e pedir a Deus que mostre a você o seu poço. Deus, ele tem os planos para nossas vidas, como eu disse aqui, e nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Lá em Jó 42, versículo 2. Quando as coisas vão de mal a pior na sua vida, ou quando você está no deserto, na dificuldade, lembre-se que Deus está no controle. Entenda isso. Às vezes, as decepções da vida, os sofrimentos são tão grandes que nos fazem duvidar do cuidado de Deus. Às vezes, nós passamos por sofrimentos, tribulações, dificuldades tão grandes na nossa vida que nós começamos a duvidar do cuidado de Deus. Eu quero dizer para você que às vezes a gente pensa que Deus está longe de nós, Deus nos abandonou, e nós estamos sozinhos. E aí nós somos tentados a duvidar do cuidado de Deus, mas não faça isso. Entenda que Deus está no controle, Ele está cuidando de você, Ele está te preparando, Ele tá à sua volta, ao seu redor, Ele está por cima, Ele está por todos os lados, está na retaguarda, Deus está te cobrindo, está te protegendo, está te preparando. Então não fraqueje a sua fé, Deus está no controle. E aí, para a gente encerrar, muitas vezes você não está entendendo nada, mas o soberano está agora mesmo cuidando, provendo, conspirando ao seu favor. Nunca se esqueça, Deus está no controle. Então, nessa jornada, nós estamos dando o primeiro passo. Talvez você que está na luta, na prova, no deserto, nós estamos dando o primeiro passo. E esse primeiro passo não poderia ser diferente, não esse de entender que Deus está no controle e Ele é soberano. E nós vamos continuar essa caminhada, nós estamos caminhando aí por um deserto, e nesse deserto nós vamos entender o nosso propósito. Eu creio que muitas coisas vão acontecer, a nossa vida vai mudar depois dessa série, porque se nós começarmos a pôr em prática, nós começarmos a entender o que Deus tem para nós, o que Deus tem falado aqui, e que Ele vai mudar, Ele pode mudar a nossa vida, a nossa história, e depende muito de você também, você se dispor, porque se Deus tem o seu poço, se Deus tem a sua vitória e você está sentado, você não vai enxergar, você não vai chegar lá. Então eu convido você, todos os dias nós vamos caminhar nessa série para nós identificarmos onde nós estamos falhando, onde nós precisamos resolver e andar, onde nós precisamos crescer, onde nós precisamos frutificar. E com a graça de Deus, nós vamos enxergar o nosso poço. Nós vamos enxergar lá na frente aquilo que Deus tem para nós. Então, que seja essa mensagem uma bênção na sua vida no dia de hoje, que você confie em Deus, que você entenda que Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui com mais uma caminhada dessa série, mais um capítulo dessa série que você não pode perder, para transformar a nossa vida, transformar a nossa mente, transformar nossa vida totalmente, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.